Fala, crias! Seus lindos, barbudinho da vila na área. E depois de mais de uma semana sem essa nossa cachaça, né? Que é o Cartola, estamos de volta para falar de Cartola, dar as dicas da rodada número 11. Rapidamente, vamos passar por algumas dicas da rodada 10 que os crias passaram e que, através dos cruzamentos de scout, corresponderam, né? Como os laterais do Flamengo, o lateral esquerdo do Goiás, centroavante do Botafogo e Atlético Paranaense, entre outros. O meio-campo decepcionou mais uma vez, né? Os meios campistas vêm decepcionando rodada a rodada. E a gente acredita que nessa rodada 11 não vai ser muito diferente. As opções não são tão elásticas assim, né? A gente vai iniciar a rodada 11 falando de alguns jogos que a gente separou aqui, que podem ser os mais importantes da rodada. Bahia e Palmeiras. Confronto histórico desse, Bahia, entre Bahia e Palmeiras nos últimos anos. Nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias do Palmeiras e 2 empates, tá? Já no atual campeonato, os últimos 3 jogos do Bahia em casa, ele empatou 2 e perdeu 1. Né? Enquanto o Palmeiras, fora de casa, venceu 1, empatou 2. Tá? Ainda nos últimos 3 jogos neste campeonato, o Bahia em casa não conquistou nenhum SG, enquanto o Palmeiras cedeu apenas 1. O Bahia em casa não cedeu nenhum SG para o adversário, e o Palmeiras conquistou 2 fora de casa. Tá? Palmeiras amplo favorito, né? Mas pelos números aí, é um confronto parelho, porém a gente sabe que o Palmeiras é bem favorito para essa partida, mesmo jogando fora de casa e mesmo sem poder contar com o Veiga, que está na seleção. A gente não sabe se vai dar tempo de voltar, né? A outra partida que a gente separou aqui foi Grêmio e América Mineiro, tá? Os últimos 5 confrontos entre essas equipes foram 2 vitórias do Grêmio, 2 empates e 1 vitória do América, tá? Nesse campeonato, os últimos 3 jogos em casa do Grêmio foram 2 vitórias e 1 empate, enquanto os últimos 3 jogos fora de casa do América foram 2 derrotas e 1 empate, tá? O Grêmio conquistou SG em apenas um jogo, enquanto o América cedeu um jogo também, tá? Isso também, os números, além de ser um confronto que o Grêmio é amplo favorito, os números também dizem que o Grêmio é o favorito para esse confronto, tá bom? O terceiro jogo que a gente separou, pelo momento, a gente separou Bragantino e Flamengo, tá? O confronto histórico dessas duas equipes dão vantagem ao Bragantino. São 2 vitórias do Bragantino, 2 empates e 1 vitória do Flamengo. Nos últimos 3 jogos em casa, neste campeonato, o Bragantino venceu 2 e empatou 1. Enquanto fora de casa, o Flamengo venceu 2 e perdeu 1. Tá? O Fla, fora de casa, não conquistou o SG nos últimos 3 jogos, enquanto o Bragantino cedeu apenas 1. São essas as partidas que a gente separou para se ficarem mais focados aí. E tem muito jogador que vão sair desse confronto aí, tá certo? Vamos às dicas agora por posição. Começar pelo goleiro. Só fazendo um hackzinho aqui.
direto nosso escolhido aqui. Vamos lá. Analisando as estatísticas e os cruzamentos de scouts, a melhor opção de goleiro para essa rodada é o João Ricardo do Fortaleza, tá? Por quê? O Cruzeiro é o time que mais cede média para goleiro adversário, tá? Nos últimos 5 jogos, no geral, o Cruzeiro cedeu 31 defesas para os goleiros adversários e nos últimos 3 jogos em casa, 21 defesas, tá? A segunda opção que a gente dá para goleiro aí é o Rafael do Cruzeiro, que vai estar na mesma partida, né? Porque o Fortaleza é o segundo time que mais cede média que eu digo média geral, tá? Para o goleiro adversário. Nos últimos 5 confrontos, o Fortaleza cedeu 19 defesas e nos últimos 3 jogos fora de casa foram 12 defesas para o goleiro adversário, tá? Nossa terceira dica, mais ousada, é o Tadeu do Goiás. O Vasco é o terceiro time que mais cede média para o goleiro adversário. Nos últimos 5 jogos foram 21 defesas cedidas e nos últimos 3 jogos em casa foram 19 defesas cedidas. Então, assim, o Tadeu é a nossa terceira opção. Lembrando que, pelo momento atual, não devemos descartar o PR do Botafogo e deixar uma observação aqui que o goleiro mais escalado é o Grando do Grêmio, muito em função do valor e do que ele está precisando para valorizar, tá? Então, o nosso goleiro aqui vai ser o nosso glorioso Rafael Cabral. Nós iríamos colocar o goleiro do Fortaleza, que seria a nossa primeira opção. Porém, está precisando de muito para valorizar, né? Então, a gente vai estar colocando o Rafael Cabral. E se a gente, porventura, for mudar alguma coisa, a gente vai estar colocando no Instagram. Tá certo? Vamos lá. Vamos aos laterais. A gente está indicando, não poderia ser diferente, o Marlon, muito em função do que ele representa para o game, tá? Mas o Fortaleza não cede nada, é um dos piores times em ceder para a lateral esquerda, tá? Então a gente está cedendo ele mais por essa questão que realmente ele não precisa de muita coisa para conseguir pontuar. Em termos de scouts, em termos de estatísticas, os melhores laterais, o melhor lateral, estatisticamente falando, é o Sander do Goiás. O Vasco é o time que mais cede para lateral, em especial lateral esquerdo. Então, assim, a melhor opção de lateral, em termos estatísticos, é o Sander do Goiás. Em segundo, vem os laterais do Grêmio. Tá? O Reinaldo vai jogar de lateral esquerdo e o Cuiabano, que também é lateral esquerdo, vai jogar na frente, de ala. Então, são 2 opções muito boas, porque o América é o segundo time que mais cede para laterais, especial para lateral esquerda. O Goiás é o terceiro time que mais cede para laterais, em especial para lateral direito. Então, o terceiro nome aí, o quarto nome, né, que a gente indica, é o Pumita do Vasco. Tá? O quarto time que mais cede para laterais, em especial para lateral esquerda, é o Flamengo. Então, assim, fique de olho também no Juninho Capixaba, porque, além de tudo, ele bate pênalti, ele bate escanteio, bate algumas faltas. Então, também é uma opção interessante. Os times que mais cederam desarmes, né, para laterais, nessa ordem, é o Bragantino, o Coritiba e o Cruzeiro, né? Mas eu acredito que não tem opções tão interessantes assim, né? No Flamengo, o Ayrton Lucas, a gente não sabe se vai jogar, né? Contra o Curitiba é o time do Inter, que também não sei se é uma boa, e o lateral do Fortaleza, que também não sei se é uma boa para essa rodada, que é o Bruno Pacheco. Tá certo? O lateral mais escalado é o Marlon,
e o Mike do Palmeiras, tá? Porém, a gente vai seguir as estatísticas nessa rodada, tá? Então, os nossos laterais serão Vitor Rodrigues, Curioso Cuiabano, tá? Agora, vamos lá. Estatisticamente, o time que mais cede média para zagueiro é o Corinthians. Tá? É o que nos faz aí pensar que a melhor opção para a zaga é o Joaquim dos Santos. Em segundo vem o Bahia, cede demais, especialmente para o lado do Gustavo Gomes, tá? Mas não descartamos o Luan do Palmeiras. Então, em terceiro vem o Santos, é o time que mais cede média para zagueiro. Então, o Gil também é uma boa dica para a rodada. E, por fim, a gente está destacando aqui o Atlético Paranaense, que estatisticamente cede demais também para zagueiro. E por isso a gente está indicando o Beraldo. Tá? Olha, não descartem o Vitor Cuesta pelo momento que o Botafogo vive. Porém, estatisticamente, não é a melhor opção. Tá? Entre os mais escalados está, além do Gustavo Gomes, o Adrielson, do Botafogo. Tá certo? A gente separou algumas dicas aqui. No geral, o time do Fla é o que mais cede desarmes para zagueiros. Né? Depois vem o Atlético Paranaense e, em terceiro, o Bahia. Né? Nos últimos 3 jogos em casa, quem mais cedeu foi Bahia, Bragantino e Curitiba. E quem mais cedeu fora de casa foi Flamengo, Botafogo e Fortaleza. Tá? Dito isto, a gente, mais uma vez, também, nos zagueiros, vamos de encontro à estatística, tá? E a gente vai estar colocando no time Joaquim e Gustavo Gomes, tá certo? Os meias, a gente está muito empobrecido de meias, se destacando aí no game, tá certo? A gente separou aqui algumas dicas para vocês. Se a gente considerar as estatísticas e os confrontos, né, pegando os scouts e confrontando, a melhor opção para meia são os meias do Curitiba, porque o Inter é o time que mais cede média para meia, né? Só que a gente não tem muita opção no Curitiba. O melhor deles, na nossa opinião, é o Bruno Gomes, tá? Mas que a gente não considera uma boa opção. O Goiás é o segundo time que mais cede para meia. Então, a gente separa aqui do time do Vasco o Jair, que vem fazendo um excelente campeonato, destoando do resto do time, e o Alex Teixeira, que inclusive joga de atacante. Tá? O terceiro time que mais cede é o time do América. Aí entra o Cristaldo e o Bitelo, que naturalmente são boas opções para o game, vem fazendo pontuações muito boas, além do confronto ser favorável, né? O Grêmio contra o América. Os times que mais cederam participação em gol para a meia é o time do Vasco, tá? Então, os meios do Goiás podem ser uma boa, o Julian Palacios, né? O time do São Paulo, né? Então, o Terãs pode ser uma boa também, ele bate, além de tudo, bate pênalti. E o América Mineiro, que a gente já falou acima, tem o Cristaldo e o Bitelo já nas nossas indicações. Entre os mais escalados, além de Bitelo e Cristaldo, está o Arrascaeta do Flamengo, que também não dispensa qualquer tipo de comentário. Né? Dito isto, o nosso meio vai de Arrascaeta,
até para a gente se defender aí dos mais escalados. Bitelo e Cristal. A gente vai dobrar aí o Grêmio, a gente está apostando no Grêmio nessa rodada. Entre os atacantes, em termos estatísticos, né, é mais uma surpresa aí, mais uma rodada com surpresa. O melhor ataque é o ataque do Inter, né? Por quê? Porque o Coritiba é o time que mais cede média para atacante. Além de tudo, nos últimos 5 jogos, cedeu 27 finalizações. Tá? Se a gente pegar aí a média com esse dado, o Inter é a melhor opção de ataque. Aí vai de cada um, você vai confiar no Luiz Adriano, no Wanderson, no Pedro Henrique, enfim. A segunda melhor opção é o ataque do Vasco. Página, o ataque do Vasco é a segunda melhor opção. A gente não sabe se o Pedro Raul vai jogar, né? Deve jogar o Rian, inclusive é ele que está provável aqui no Cartola. No Joga 10 News também está constando lá o Rian como o atacante do Vasco. O Vasco é o segundo time que mais cede, né? Desculpa, ele está entre os times que mais cede média. Goiás é o time que mais média, entre os times que mais cede média para atacante. E cedeu nada mais, nada menos que 31 finalizações para os atacantes nos últimos 5 jogos. Então, assim, a nossa segunda melhor opção aí de ataque é o Vasco. Em terceiro, é o ataque do Galo, que além do Fluminense estar entre os 4 times que mais cedem média para atacante, o time do Flu cedeu aí 25 finalizações para os atacantes. Tá? É o terceiro time que mais cede finalização a atacante. Né? Em quarto, já veio o Grêmio, que o América está entre os times que mais cedem média, e bem como um dos times que mais cedem finalizações também. Né? Soares que é a melhor opção, matador de pênalti, homem-gol do Grêmio, confronto super favorável, está em dúvida. Tá? No Joga 10 ele está provável, e a gente vai estar escalando o Soares no nosso time, tá? Qualquer mudança vai constar lá no nosso Instagram. O nosso segundo atacante, a gente também vai considerar os dados estatísticos, a gente não vai de Internacional nem Vasco nesse ataque, tá? Porém, vai de Galo. Né? Vamos lá. O segundo atacante é o incrível Hulk. O Arthur, do Palmeiras, é os 3 atacantes mais escalados na rodada pelo confronto contra o Bahia. O Bahia toma muito gol. A gente vai estar escalando o Dudu, tá? Que vem jogando muito bem pela esquerda para diferenciar um pouquinho dos mais escalados. Vamos lá. Como técnico, a gente destaca três nomes pelos confrontos: o Abel do Palmeiras, o Renato Gaúcho do Grêmio e, pelo momento, o Sampaoli do Flamengo. Tá? A gente vai estar colocando o Abel do Palmeiras, porém a gente está com muita dúvida entre o Abel e o Renato Gaúcho. Tá? Em princípio vai ficar o Abel, qualquer mudança no Instagram. Como capitão, a gente vai manter o Luisito Soares. Vou fazer o hack aqui do Rafael Cabral. Né? A gente vai estar colocando o Fernando Miguel.
Rafael Cabral. Na lateral, não tem muita opção, né? A gente vai pegar aqui pelo confronto. Né? Se fosse pela melhor média, seria o Cicinho do Bahia, mas a gente não acredita que o Palmeiras vai dar muita chance para o Bahia. Então, deixa eu botar aqui o Maguinho. Na zaga, Luan, do Palmeiras. Na meia, calma. Jogador usado aqui, que é o Alex Teixeira, do Vasco. E no ataque, o Arthur, Palmeiras. Só para a gente ficar aqui, o time ficou Fernando Miguel, né, como titular, mas quem vai entrar através do hack é o Rafael Cabral do Cruzeiro. Nossos laterais é o Cuiabano do Grêmio, o Mita do Vasco. Zagueiros, Gustavo Gomes do Palmeiras e Joaquim dos Santos. Meias, Bitelo do Grêmio, Cristal do Grêmio, Arrascaeta do Flamengo. Atacantes, Dudu do Palmeiras, Hulk do Atlético Mineiro e o Luizito Soares do Grêmio, de capitão. Técnico Abel Ferreira do Palmeiras. Na reserva, o lateral Maguinho do Goiás, Luan do Palmeiras, Alex Teixeira do Vasco e Arthur do Palmeiras. Então, esse aí é o selecionado dos crias do Cartola para essa rodada. A gente gostaria de estar lembrando vocês de estar indo no nosso Instagram, né? Seguindo a gente lá no Instagram, tem muita coisa boa lá. Inclusive, o time final estará lá. A gente está com uma parceria com o Footpoint, onde vocês conseguem ver quase em tempo real, pouco depois dos gols acontecerem. A gente está colocando vídeo lá, né? Essa parceria com o Footpoint, automaticamente os vídeos aparecem no nosso Instagram, o que possibilita vocês de estar acompanhando aí quem fez a assistência, quem fez o gol, enfim, tirando as principais dúvidas de vocês, tá? Não se esqueçam de dar aquele joinha no vídeo, né? Dar o like, ativar o sininho das notificações e, mais uma vez, nos seguir lá no Instagram. Crias do Cartola 2023. Desejamos aí uma excelente rodada 11 para vocês, né? Sempre lembro que a gente prepara com muito carinho aí. O objetivo nosso não é que vocês copiem nossos times, né? E sim, até porque o nosso time tem um quê de sentimento nosso também. O importante é vocês se orientarem pelas dicas, pelos cruzamentos de scout, pelas estatísticas, e isso que é o mais importante. Tá certo? Um forte abraço para vocês. Rodada 11, tenho certeza que a gente vai conseguir imitar. Abraço do Barbudinho para vocês. Fui!